Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Bom, vamos continuar aí o nosso trabalho, né? Agora falando sobre aí os auditores independentes, aqueles que não estão atrelados a uma organização, não diretamente, né? Que não façam parte do conjunto de funcionários, tá? De uma empresa, que até agora nós estamos falando, né, muitas vezes a gente falou aqui sobre uma empresa que tem aí como seu objetivo a certificação das outras unidades, né, de outras empresas, né? E aqui agora nós vamos falar sobre o independente, tá? O auditor independente, que pode ser, e normalmente na maior parte das vezes aí, as pessoas que são procuradas para esse tipo de serviço, para esse tipo de atividade, são contadores, por terem assim uma certa eh, uma intimidade, digamos, né, com os números, tá? Aquelas pessoas que conseguem tirar as informações dos, das anotações contábeis, conseguem vislumbrar ali, tá, os resultados que a empresa obteve, tá? Muito bem. Aí, mas não necessariamente estamos falando daí de auditoria de qualidade. Vamos falar como auditoria num sentido geral, tá bom? Ok. Eu sei que o nosso objetivo aqui é da qualidade, então nós estamos falando até aqui, mas independentemente disso, a contabilidade como um todo, tá? Ela é extremamente utilizada em todos os campos de trabalho e em todos os níveis, né? Para que a gente consiga aí melhorar, né, os trâmites de trabalho. Tá? Competência, então, do técnico profissional, tá certo? O contador, percebam que eu estou falando aqui, o contador, tá? Justamente porque, como eu disse, a maior parte dos profissionais independentes, eles são contadores, tá? São só os contadores, professor, que podem ser auditores? Não, 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 de forma alguma, tá? Mas é aqui em função dos números, em função de análise de balança, aquela coisa toda, normalmente são os contadores que trabalham mais com isso, tá bom? Na função de auditor independente, tá, deve manter seu nível de competência profissional pelo conhecimento atualizado dos princípios fundamentais da contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade, tá? Das técnicas contábeis, especialmente na área de auditoria, tá? Da legislação inerente à profissão, dos conceitos e técnicas administrativas e da legislação específica aplicável à entidade auditada. Muito bem. O que isto tudo aqui quer dizer, então? Quer dizer que para que você seja um auditor independente, aqui nós estamos falando especificamente do contador, mas não se aplica somente ao contador, digamos que você seja um psicólogo, tá? E que você queira aí que você vai fazer a auditoria, né, contratada para uma clínica, né, uma clínica de psicologia. Então, o que é que você tem que ter em mente? O que é que você tem que saber, né, a princípio, tá? Primeiro, estar a par de toda a legislação, tá? Conhecer tudo o que se refere a empresas de psicologia, né? Estar a par de tudo que a legislação determina e, e de todos os trabalhos que devem ser realizados ali, né? Os documentos que devem ser apontados e registrados, tá? Então, aqui, o contador, a gente pode ler qualquer pessoa, né? Um administrador, um médico, tá? E nós temos inúmeras auditorias médicas, tá? Justamente para que a gente tenha um bom padrão em hospitais, aquela coisa toda, né? Então, quando você é um especialista, um conhecedor de uma profissão, tá? E você vai
aventurar-se aqui pela auditoria, você vai prestar a auditoria, tá? Você tem que conhecer toda a legislação que é inerente à sua profissão ou àquela empresa a que você vai auditar, tá bom? Então temos que ficar bem esperto. Sim, toda a legislação específica aplicável àquela entidade, tá bom? O auditor, para assumir a responsabilidade por uma auditoria das demonstrações contábeis. Percebam que aqui nós estamos falando ainda, né, do contador, tá? Deve ter conhecimento da atividade da entidade auditada, então, né, pode ser uma empresa de recursos humanos, então o contador aí que vai auditar, ou o auditor independente, ele tem que conhecer tudo da área de recursos humanos, né, de forma suficiente que lhe seja possível identificar e compreender as transações realizadas pelas mesmas e as práticas contábeis aplicadas, que possam ter efeitos relevantes, né, sobre a posição patrimonial e financeira da entidade, e o parecer a ser por ele emitido sobre as demonstrações contábeis. Isso o auditor contábil, então, verificando, vislumbrando aí, analisando, tá, as finanças de uma determinada empresa, né? Então, a mesma coisa, se você for um auditor, então, como nós havíamos falado ali, numa clínica psicológica, né, uma clínica de psicologia, então você também vai conhecer tudo que está abrangido aí pela legislação referente à psicologia, né, e como a empresa deve proceder, tá certo? E, claro, o auditor aqui também financeiro, que normalmente é o contador, né, ou alguém da área administrativa, ele também pode fazer a verificação em qualquer empresa, né, gente? E aqui, ainda nesse caso, nós estamos falando da parte financeira, tá? Então, o auditor vai lá e faz a verificação numa empresa privada qualquer, tá? Que pode ser de qualquer segmento. Antes de aceitar o trabalho, o auditor deverá obter conhecimento preliminar da atividade da entidade a ser auditada, mediante avaliação junto à administração, da estrutura organizacional, da complexidade das operações e do grau de exigência requerido para a realização do trabalho de auditoria, de modo a poder avaliar se está capacitado a assumir a responsabilidade pelo trabalho a ser realizado. Esta avaliação deve ficar evidenciada de modo a poder ser comprovado o grau de prudência e zelo na contratação dos serviços. Por que isso? Tá? Não há, gente, como um auditor que não se julgue, ou que não esteja capaz, que não conheça todos os procedimentos da empresa que ele vai auditar, tá? Vir a ser um auditor, tá certo? Não há como. O auditor tem que ser uma pessoa profundamente conhecedora do métier, dos processos, daquela área, né? Ou daquele segmento em que ele vai atuar, tá? Então, quando nós estamos falando de um auditor da área financeira, possivelmente será um administrador ou um contador, ou até um economista, tá certo? Então, veja só, aqui na área daí de saúde, muito possivelmente deve ser uma pessoa com formação na área, né? Que daí vai realizar a auditoria, né? Tendo conhecimento embasado daquilo que ele vai trabalhar, naquilo que ele vai trabalhar, tá? Então, o auditor, antes de assumir a responsabilidade de fazer uma auditoria, ele tem que tomar algumas providências. Ele tem que ter conhecimento de alguns itens, de alguns tópicos que ele vai ter que trabalhar.
Veja lá, avaliação junto à administração, da estrutura organizacional, tem que conhecer toda a estrutura, tá? Tem que conhecer as atividades da empresa onde ele vai trabalhar, certo? A complexidade das operações, tem que saber o quão complexos são o dia a dia, aí as atividades que a empresa realiza, né? E tem que conhecer a legislação toda que esteja aí pautando o trabalho dessa empresa, tá? Então, por isso que normalmente, aquilo que a gente já falou aqui, né? O auditor ele vai acumulando muito conhecimento ao longo de um período de trabalho. Por quê? Porque cada vez que ele vai auditar uma empresa, ele vai conhecer, ele vai ter que dar uma estudada na legislação daquela empresa, né? Daquele ramo que a empresa atua, né? Sobre aquilo que a empresa presta ou serve, certo? Então, ao longo dos anos, ele vai ficando uma pessoa muito, muito, muito sapiente, né? Então, os graus de exigências requeridos, né? Olha aqui, para a realização do trabalho de auditoria e de modo a avaliar a capacidade de assumir a responsabilidade pelo trabalho. Bom, isto aqui, né? A gente já comentou aqui, tá? A partir do momento que o auditor ele passa a trabalhar em uma empresa, tá? De sua responsabilidade qualquer parecer, qualquer alteração ou qualquer notificação de conformidade ou não conformidade, tá? Então, ele tem que trabalhar aí de modo a poder justificar, né? E daí dar uma rastreabilidade a tudo que ele fizer, tá? Através da documentação, né? Para que ele possa falar talvez com propriedade aí e entregar o resultado, né, da auditoria de forma que fique fácil de ser implantado aí ou de realizar-se alterações ou então de efetuar-se correções, né, que para que todos saibam, né, o que estava sendo feito e que todos vejam que advindo de uma auditoria, trouxe, né, determinadas alterações que possivelmente deveriam, pelo menos, né, todas essas alterações aí, trazer um maior ganho, né, seja no trabalho, seja financeiro, dentro da organização, tá? Uma vez que sempre, né, quando se busca uma auditoria, é simplesmente buscar, então, uma forma de melhorar, né, o seu trabalho, ok? Muito bem. Aqui na próxima, o que nós temos aqui, ó? O auditor deve recusar, atenção, o auditor deve recusar serviços sempre que reconhecer não estar adequadamente capacitado para desenvolvê-los. Contempla a utilização de especialistas noutras áreas, em face da especialização requerida e dos objetivos contratantes, tá? Por exemplo, tá? Digamos que um auditor financeiro sempre foi auditor, sempre trabalhou como sendo auditor financeiro. De repente, tá? Ele é procurado para que ele faça um trabalho, né, referente à certificação de qualidade, tá? Como? Olha, gente, pode até haver se essa pessoa for uma estudiosa, se esse auditor for um estudioso, se ele for uma pessoa que esteja apropriadamente certificado para isso, tá? Se ele estudou e se ele se preparou para isso, certo? Mas cabe ao auditor, né? Ao auditor reconhecer e trazer a público que talvez ele não tenha aí, né, a expertise necessária para realizar determinados tipos de auditoria, tá? Seria a mesma coisa, então, vamos lá. Seria a mesma coisa de eu pegar um auditor, tá? Um auditor da área de qualidade, né? E colocar para fazer a verificação, colocar para fazer uma auditoria na área financeira.
tá? Colocar para fazer o trabalho na área financeira. Eu acho, para não dizer que tenho certeza, que não vai sair uma coisa bem feita. Então, cabe ali ao auditor, sabendo que ele não é da área financeira, cabe a ele, né, recusar esse trabalho, recusar esse encargo, tá? Tendo em vista que ele não está capacitado, tendo em vista que ele não tem aí o conhecimento apropriado, né, e devido para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, veja só, é por conta do auditor. Você é um auditor, vamos tomar aqui por, por base que você é um auditor independente, tá? Você é um auditor que não tem vínculo com as empresas e assim você é contratado. Então, quando você é requerido, é chamado para fazer uma auditoria em determinado segmento, não aceite tudo simplesmente pelo trabalho ou simplesmente pelo dinheiro, digamos, tá? Você tem que ver que você tem responsabilidade, você tem você tem um nome, né, a ser zelado, tá? E que isto pode lhe trazer complicações. Isso a gente vai ver mais à frente, tá? Aqui há sim penalidade para auditores não qualificados que vão prestar determinados serviços não sendo qualificados, certo? Então, se você fizer qualquer tipo de caca aí no seu trabalho, você vai ver que vai acabar sofrendo penalidades, tá? Então, você sabendo disso, sabendo que você não é uma pessoa com um amplo conhecimento na área em que está sendo solicitado, é justo, tá? É moral, né? E é decente, é de responsabilidade recusar, tá? Falar assim, não, sinto muito, mas a minha expertise não é nessa área, né? Eu sou auditor, mas eu sou auditor em outra área, onde eu me sinto mais à vontade de trabalhar, tá certo? Então, que fique bem claro isso, que a gente deve observar esse tipo de coisa, tá bom? E daí, quanto à independência? Ora, se você não está vinculado, o auditor deve ser independente, não podendo deixar-se influenciar por fatores estranhos, por preconceitos ou quaisquer outros elementos materiais ou afetivos que resultem perda efetiva ou aparente de sua independência, tá? Também já demos um toque aqui, já falamos ali sobre postura do auditor, né? A gente já passou por isso ali, tá? E aí, aqui nós temos um pequeno detalhezinho, tá? A gente já vai ver mais à frente aqui. Você não pode, tá? Se deixar levar, certo? Você é um auditor e você é completamente independente, tá? Então você não vai, aí, a gente falou na aula passada, né? Não fique esperto por causa das tentações que podem ocorrer, é, ganhar presentes, né? É, ganhar aí um dinheirinho a mais, certo? Para que você assine, para que você diga que a empresa está em determinado nível, em determinado padrão. Então, cuidado, tá? Às vezes, sucumbir a um tipo de benesse como essas aí, pode acabar com a sua carreira, pode acabar com o seu nome e pode levá-lo a umas consequências maiores ainda, tá? Então, ser independente é não se deixar levar por nada, tá? Você vai até a empresa, você vai até a organização para executar o seu trabalho, para efetuar aquilo que você foi chamado a fazer. Então, não se deixar abalar aí por quem esteja conversando contigo. Ah, agora você vai falar com o presidente da empresa. E é simplesmente uma pessoa como outra qualquer, né, gente? Só com um cargo um pouquinho mais elevado aí, né? Com responsabilidades um pouco maior. Então, cuidado, tá? Cuidado mesmo porque se você for independente, você é independente, e aqui cabe um parênteses,
né? Não pelo simples fato de você ser um auditor independente que for contratado, mas também um auditor, você pode ser um auditor e deve ser um auditor com independência também quando você trabalha em uma empresa, tá? Que presta serviço nesse tipo de trabalho, tá? Nesse segmento aí, que seriam as auditorias, tá? Então, independentemente de você ser avulso, digamos, tá? Ou de você ser um auditor com vínculo em alguma empresa, tá? A independência no ato da auditoria, durante a auditoria, ela é majoritária. É ela que determina, né, o seu trabalho, tá? Como você deve proceder, tá certo? Então, cuidado aí, tá certo? E aí, ó, elementos materiais ou afetivos, tá? Essa afetividade a gente vai ver ali à frente, tá? Que às vezes você pode ter sido chamado para fazer a auditoria em uma determinada empresa pelo fato de você ter algum vínculo. Então, vamos ver mais à frente aí, tá? Cuidado com isso aí. Então, está impedido de executar trabalho de auditoria independente, tá? Ou seja, numa empresa, né? O auditor que tenha tido no período que se refere à auditoria ou durante a execução dos serviços em relação à entidade auditada, suas coligadas, controladas e outras, né? Controladoras ou integrantes do mesmo grupo econômico. Então tá? Você não pode ter passado por outra empresa. É só isso que está escrito aqui, tá? Está impedido de executar trabalho de auditoria independente, tá? O auditor que tenha tido, no período em que se refere à auditoria ou durante a execução dos serviços, em relação à entidade auditada, suas coligadas, controladas, controladoras, né? Ou integrantes do mesmo grupo econômico, tá certo? Então, existe um grupo de auditores? Existe. Então, eu não posso ir auditar uma empresa, depois ir auditar a filial e depois, sabe? É, existe aí digamos que seja uma regrinha moral, né? Para que você não fique justamente fazendo comparações, tá? Que você não fique aí fazendo ligações entre uma e outra, tá? E que você não sofra aí qualquer tipo de interferência ou inferência por parte da diretoria, tá? Então, vamos ficar espertos aqui, tá certo? Então, o que são o que determina isso aqui, tá? O que justifica isso aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. Por exemplo, tá? Não pode, eu sendo auditor, não posso ter vínculo conjugal ou de parentesco consanguíneo em linha reta, sem limites de grau, tá? Em linha colateral até o terceiro grau, por afinidade até o segundo grau, com administradores, acionistas, sócios ou com empregados que tenham ingerência na sua administração ou nos negócios, ou então sejam responsáveis por sua contabilidade. O que nós estamos falando? Tá? Que eu não posso, então, ter ligação nenhuma, eu não posso ter, tá? Parentesco nenhum, eu sendo auditor, tá? Faz parte da minha conduta ética até, certo? Né? Faz parte da minha conduta ética. Então, eu não posso ter nenhum vínculo aí. O fulano é casado com a mulher do diretor contábil, diretor financeiro, tá? Então, e você vai lá fazer auditoria. Calma lá, né? Não, não pode. Não há como, ó. Não há vínculo de parentesco consanguíneo em linha reta, ou seja, meu filho ou meu neto, né? Certo? Não posso ser casado com ninguém que esteja ali naquela empresa, que seja responsável, nesse caso, pela área financeira, tá? Parentesco aqui até terceiro grau e por afinidade até segundo grau. Afinidade, então, daí parentesco colateral, né? Neto, bisneto, tio, sobrinho, aquela coisa toda, certo? E segundo grau, né?
filhos e sobrinhos aí, do auditor, tá? Temos que tomar cuidado quanto a isso, né? Mas normalmente isso quando a gente acho que a gente já falou sobre isso aqui, e daí você pode declarar-se. Então, se você tem você faz parte de um conjunto, um grupo de auditores, e esses auditores estão sendo convocados, contratados para prestar serviço em determinada empresa, em que lá tem uma pessoa igual, sei lá, meu filho trabalha numa grande distribuidora de medicamentos, né? E ele é o responsável pela contabilidade. Se eu fosse chamado para fazer uma auditoria ali nessa empresa, eu teria que eu já me declararia, né? Eu já te pegaria aqui, olha aqui, por ser uma pessoa responsável, eu já iria me declarar impedido de fazer essa auditoria nessa empresa, tá? Não é? Faz parte da minha responsabilidade, faz parte do caráter daí do auditor. Então eu poderia me declarar não é, não hábil, sei lá, não tendo capacidade, né, para fazer essa auditoria. Por quê? Por que eu faria isso? Porque lá trabalha um filho, tá? E é justamente na área financeira, justamente na área contábil, então não poderia de forma alguma, tá? Porque se algumas coisas, se algo fosse encontrado nessa área financeira aí é, que eu estivesse que não estivesse de acordo, que viesse causar uma não conformidade, né, eu teria que declarar isso. E daí, sabe como que é, né? O coração às vezes pode pesar, tá? Então, cuidado, muito cuidado com isso aí, tá? Participação direta ou indireta como acionista ou sócio, é óbvio. Não posso auditar uma empresa que é minha, né? É óbvio que eu não vou ver não vou ver nada de errado, né? Então, não vou se eu sou sócio ou acionista de qualquer tipo de empresa, eu não posso ser o auditor dessa empresa, porque eu estaria trabalhando, né, a favor da minha empresa, tá? Né? Então, cuidado com isso aqui, tá certo? Vamos tomar bastante cuidado. Ok, vamos em frente aqui no que mais aparece. O que mais temos aqui? Deixa eu ver se não... Mensagem de algum aluno. Hum, 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 tá? Vamos ver aqui. Interesse financeiro direto, imediato ou mediato, né? Substancial ou substancial interesse financeiro indireto, compreendida a intermediação de negócios de qualquer tipo e a realização de empreendimentos conjuntos, tá? Se qualquer vínculo, qualquer é, de qualquer coisa que possa me aparentar, ou então que mesmo que ratifique aí que eu tenha um vínculo com a empresa, então vamos nos abster, tá? Não vamos trabalhar nessa empresa, tá certo? Então, qualquer tipo de interesse que o auditor possa ter na empresa que trabalhar, tá? Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Muito bem. Função ou cargo incompatível com atividade de auditoria independente, tá? Então, eu tenho aí um cargo que não condiz, eu não tenho uma responsabilidade, né? Eu não tenho a responsabilidade de fazer esse tipo de coisa, de fazer auditoria, tá? Não tem como eu ser um auditor e eu ser, digamos, vou fazer auditoria no departamento financeiro e eu sou do almoxerifado. Pode ser que eu tenha conhecimento? Pode ser que sim, mas não é muito interessante, né? Porque talvez a formação aí e o cargo desempenhado dentro da empresa não seja compatível, tá? E aí, fixados os honorários condicionais ou incompatíveis com a natureza do trabalho contratado, tá?
A gente vai falar mais à frente aí sobre honorários, então aqui vamos deixar passando por assim dizer. Qualquer outra situação de conflito de interesse no exercício da auditoria independente, independente todo mundo sabe o que quer dizer independente, né? Na forma que vier a ser definida pelos órgãos reguladores e fiscalizadores. O auditor deve recusar o trabalho ou renunciar à função na ocorrência de qualquer das hipóteses de conflitos de interesses, tá? Então, nós falamos ali que porque se declarem, tá? O auditor tem que se declarar não por causa da passividade, tá? Da possível influência que ele pode ser submetido, tá certo? Então, se você tem qualquer uma das ligações que nós falamos aqui anteriormente, tá? Ou se por algum motivo você não se julgar capaz para uma auditoria, é melhor que você se declare, tá? Se declare antes de começar, né? Porque é muito mais chato você ser pego no meio do caminho fazendo uma coisa que você não devia, do que você não começar uma coisa se declarando já não capaz para fazer aquele tipo de atividade, tá certo? É muito mais honroso, né? Tá certo? E aí nós temos o quê? As responsabilidades do auditor na execução dos trabalhos. Bom, a gente já deu uma prévia sobre isso, e aqui nós vamos falar ainda que o auditor deve aplicar o máximo de cuidado e zelo na realização dos trabalhos e na exposição das suas conclusões, tá? Não é de qualquer jeito, nós já vimos ali questão do relatório, né? Relatório final, relatório que deve ser escrito, deve ser corrigido, deve ser apreciado por colegas, tá? Para que isso? Para que você não faça e não transpareça, primeiro, imparcialidade, segundo, muita pessoalidade, né? Então, o maior cuidado aqui, tá? É na hora de apresentar os seus relatórios finais. Tem que ter objetividade, tudo que a gente já viu ali, né? Tem que ser claro, certo? Clareza, objetivo, deve se tratar de forma impessoal, imparcial, tá? Tá certo? Então, cuidado aqui, tá? Quando for apresentar, lembre-se que você é uma pessoa de fora e que você não pode inferir nem interferir em qualquer tipo de ação da empresa. Você vai apresentar o seu relatório final, né? Apontando aquilo que você viu, apontando aquilo que você encontrou, tá? Não esqueça que tanto positivo quanto negativo, certo? E aí as pessoas é que vão, as pessoas internas, né, diretoria, gerências, né, é que vão tomar daí as providências cabíveis, ou vão tomar ou não vão tomar, né? Também pode acontecer de você apresentar o teu relatório final aí, com algumas não conformidades apresentadas, e eles acharem que, por bem, que não devem tomar providência nenhuma, tá? Então, fica ao encargo das pessoas que lá estão, certo? Ao opinar sobre as demonstrações contábeis, o auditor deve ser imparcial. Bom, isso sobre as demonstrações contábeis, porque nós estamos falando aqui de um contador, tá? Mas e se não for um contador? Se for um apreciador de processo, né? No processo, para que a gente verifique e ratifique se a empresa pode ou não ser certificada com processo de qualidade, né? Então, veja que aqui esse opinar sobre as demonstrações contábeis deve ser imparcial. Então, não é somente sobre as demonstrações contábeis, tá? Sobre qualquer tipo de processo de qualidade que nós tenhamos acompanhado, tá certo? Eu não vou poder falar assim, não, porque eu acho que tá? Eu não vou opinar, eu não vou ficar, certo? O meu relatório, como eu disse aqui anteriormente, vai apresentar simplesmente o que nós encontramos, o que nós detectamos, seja positivo ou negativo, só, tá?
não vou tomar partido de lado algum, ok? O exame das demonstrações não tem por objetivo precípuo a descoberta de fraudes. Todavia, o auditor independente deve considerar a possibilidade de sua ocorrência. O que é que nós estamos falando aqui? É a mesma coisa que nós já vimos lá na nossa auditoria de qualidade. O que é que eu tenho que fazer? Tá? Eu não vou procurar não conformidade, gente. Tá? A gente já falou sobre isso aqui mais de uma vez. O objetivo da auditoria não é não é encontrar não conformidade. O objetivo é encontrar, tá, possíveis falhas em algum processo, tá? É a verificação se todo o processo, né, se tudo que está sendo feito está de acordo com uma normativa, tá certo? É isso que nós estamos buscando. Não é caçar as bruxas, não é para derrubar ninguém, não é para aprontar só as não conformidades, de forma alguma, tá? Tanto que a gente já falou, eu saliento aqui novamente, tá? Nós temos, quando apresentar o relatório da auditoria, mostrar aquilo que está sendo feito, tá? De acordo também, tá? Então, não é um relatório negativo, é um relatório positivo, tá? Com eventuais aí apontamentos de possíveis falhas, tá certo? Muito bem. Quando eventuais distorções, fraudes ou erros, possivelmente, afetarem as demonstrações, tá, de forma relevante, cabe ao auditor independente, caso não tenha sido feito ressalva específica em seu parecer, demonstrar, mediante inclusive a exibição de seus papéis de trabalho às entidades referidas, tá? Que seus exames foram conduzidos de forma a atender às normas da auditoria independente das demonstrações contábeis e presentes normas, tá certo? Então, o que é que nós vamos falar? Que nós vamos dizer aqui, nós estamos dizendo aqui que se for encontrado qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de não conformidade, qualquer tipo de irregularidade que seja apontada, que seja descrita como uma prática não normal, ou então lesiva, né? Lesiva à empresa, à entidade, tá? Nós temos que apontar, nós temos que salientar, nós temos que descrever o que está acontecendo, tá? E aí, isso daí, não, você como auditor, não vai tomar é, posição nenhuma. Você vai apresentar, simplesmente, tá? Você vai apontar, você vai demonstrar que existe algo de muito errado aí no reino, tá certo? Algo que não está de acordo com as normas pré-determinadas, com as normas pré-estabelecidas, certo? Então, cuidado, tá? Tenha muito cuidado com esse tipo de apresentação aqui. Estou falando aqui também das normas de qualidade, tá? Certo? Então não é quando você está e às vezes lá quando nós estamos lendo qualquer tipo de procedimento interno, tá? Pode ocorrer que, né? Por um motivo qualquer, talvez falta de conhecimento, alguma coisa assim, uma pessoa descreva um procedimento de forma completamente errônea, tá? Então, daí você tem que ter base, você tem que ter autocrítica suficiente para pegar e analisar isso e verificar que, né, aquilo não é condizente com os padrões que espera-se da organização, né? Que aquilo pode até mesmo ser bastante lesivo ao processo todo, tá certo? Então, fiquemos espertos aí quanto a isso, tá bom? Quando você for chamado para fazer aí uma auditoria, for convocado a ser um auditor não vinculado, um auditor independente, tá?
o auditor deve estabelecer e documentar os seus honorários mediante avaliação dos serviços, considerando os seguintes fatores, tá? Então, é você que vai determinar, tá? É óbvio que daí você tem que ter bastante noção de quanto tempo você vai demandar, qual o monte de trabalho que isso vai lhe trazer, o quanto você vai ter que ficar à disposição aí desse processo. Então, veja lá, tá? Coisas que você vai ter que analisar: a relevância, o vulto, a complexidade do serviço e o custo do serviço a executar, tá? Então, o quanto isso é importante, tá? Qual a abrangência? Quão complexo é analisar a documentação? Quanto isso vai me dar de trabalho, de serviço, né? E quanto que isso me custa? Quanto isso me custará ali entre ir e vir e é, hora trabalhada, esse tipo de coisa, tá? Então, é por conta do auditor, tá? O número de horas estimadas para a realização dos serviços. Você que se conhece, você é que determina, tá? Você é que sabe quanto tempo você vai trabalhar, tá? Quanto tempo você demora para apresentar um relatório, certo? Quanto tempo você demora para fazer uma vistoria em número X de documentos, certo? Então, é mais um ponto a ser analisado. A peculiaridade, tá, de tratar-se de um cliente eventual, habitual, permanente. Então, daí nós temos lá. Ah, não, mas eu vou fazer auditoria, mas esse cara já é a segunda ou terceira auditoria que ele me chama para fazer. É um cliente já conhecido, é um cliente que sempre tem serviço para mim, tá? Ou é uma pessoa que eu nunca vi antes. Quando eu nunca vi antes, eu vou cobrar um preço maior ou eu vou cobrar um preço menor, tá? Então, é você que vai determinar, tá certo? Perceba que aqui é muito assim, mais por conta do próprio auditor, né? Tá? Porque nós estamos falando, então, de auditorias independentes, certo? Ah, professor, mas exatamente por que você está falando isso? Porque a partir do momento que nós conseguirmos aí a nossa certificação de qualidade, você pode sim ser um auditor independente da qualidade, tá? Você vai aprofundar-se no estudo da norma 9001, né? E você vai daí pode colocar o seu nome aí à disposição de empresas para que você faça esse tipo de trabalho, tá certo? Então por isso nós estamos vendo exatamente esse esse adendo aqui, né, na questão da auditoria independente daí, tá? Aqui, a qualificação técnica dos profissionais que irão participar da execução dos serviços, tá? Então tá, daí você tem que ver lá, é, a mão de obra que a empresa contrata é especializada, é profunda conhecedora, tá? Eles que vão me trazer subsídio, que vão me trazer ali a documentação, que vão me prestar a informação, tá? Então, daí você tem que dar uma analisada no corpo técnico dali, da empresa onde que você vai trabalhar, tá certo? Então, questões que você tem que verificar. Se eu não vou ter que trabalhar mais, né? Porque as pessoas que lá estão não sabem exatamente como me trazer ou me tratar, né, qualquer tipo de informação, tá? O lugar em que os serviços serão prestados, fixando, se for o caso, como serão cobrados os custos de viagens e estadas e é, alimentação, esse tipo de coisa, tá? A partir do momento que você é um auditor independente, você pode ser contratado para prestar serviço em qualquer canto do país ou até mesmo fora, né? A partir do momento que você torna-se aí uma pessoa com prestígio, tá bom? Os honorários deverão constar na carta proposta ou documento equivalente, elaborada antes do início da execução do trabalho, que também contenha, tá? Então,
nessa carta proposta, lá no começo, a gente já, daí, antes daquela reunião, lembra que a gente falou que existe sim uma reunião de abertura em que as pessoas serão apresentadas, tanto os auditores quanto as pessoas internas, né, que trarão aí uma relação com o auditor, né, elas vão ser apresentadas nessa reunião de abertura, tá? Antes da reunião de abertura, então, né, existe aí a carta proposta, né, que será uma carta onde você vai dispor, vai colocar o valor que será cobrado pela sua mão de obra, pela sua auditoria, tá? Além disso, nesta mesma carta, a descrição dos serviços a serem realizados, inclusive referências às leis e regulamentos aplicáveis ao caso, tá? Se você for trabalhar como um auditor financeiro, tá? Existe um, uma, um, uma centena de leis que regularizam a área financeira. Se você for trabalhar na auditoria da qualidade, né, você vai ter também regulamentos a ser seguidos, determinações, normas, né, as normas que você terá que contemplar, que terá que seguir, tá certo? Muito bem. E todas as áreas, né, gente? Se você for trabalhar na área médica, você vai ter que vai ter que seguir o, o que o regulamento médico determina, né? Tá? Então, se for trabalhista, auditor trabalhista também, você vai seguir aí a normativa das leis do trabalho, tá ok? Então, que o trabalho será efetuado segundo as normas de auditoria independente das demonstrações contábeis presentes. Daí, no caso, aqui, né, tem algumas prerrogativas, tem algumas normas que serão postas, né, e que você vai segui-las, tá certo? O prazo estimado para a realização dos serviços, tá? Então, vou começar no mês de março de 2021 e vou terminar no mês de setembro de 2021. Então, o prazo você vai estimar, tá? Relatórios a serem emitidos, tudo que será apresentado e tudo que será necessário, tá? Tudo que você precisará que seja posto à sua disposição para que você consiga realizar seu trabalho. As condições de honorários, né, do pagamento, né, em que forma você irá receber e a periodicidade, tá certo? Então, veja só, isto nós estamos falando cá hoje de um auditor, tá, independente, certo? Você pode, então, a partir do momento que você se preparar, que você estiver preparado, né, que você julgue-se capaz de fazer, de prestar determinado tipo de trabalho, seja na área de qualidade, seja na área contábil, na área financeira, ou na área que você aí escolheu escolheu como sua profissão, certo? Você pode sim vir a ser um auditor, tá? Independentemente da área que você, né, esteja trabalhando, esteja atuando, tá? Então, professor, digamos lá então que eu sou um representante de vendas, tá? Eu posso auditar uma área comercial? Pode sim, desde que você seja uma pessoa profunda conhecedora da área comercial, tá? Então, você, por ter anos e anos de experiência como vendedor, aí, como representante de vendas, você pode auditar uma área comercial. Daí, você tendo ali uma certificação, que seria a certificação de, de que você estudou, de que você conhece as normas, as regras que devem ser cumpridas, aquela coisa toda, você pode ser um auditor, então, não independente da área, tá certo? A inobservância de qualquer dos itens referidos constitui infração ao Código de Ética, tá? Aqui no caso do contabilista, tá? Aqui do contabilista. Mas o Código de Ética dos administradores, o Código de Ética do Conselho Regional de Medicina, né?
do, do Código de Ética dos Advogados, percebe? Tá? Então, essa questão de ética, né, ela está em todas as profissões, está em todos os pontos, tá? Então, tem que ser observado e é óbvio que se você for ainda prestar serviço, né, prestar serviço aí em campo, né, através de auditorias de determinadas da, que não tem assim uma empresa por trás, tá? Que você seja independente, independentemente disso também, tá? Esta questão ética, ela vai estar presente em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Tá? E a gente já falou sobre isso, né? O que deve sim ser um auditor, como deve postar-se e agir, né? Um auditor. Isso a gente já viu, tá bom? Muito bem. Vamos aqui mais à frente, tá? Ah, existe uma questão aqui de logística daí, tá certo? Cada vez que você vai fazer um trabalho de auditoria, que você vai fazer um trabalho em uma determinada empresa ou em mais de uma empresa, normalmente a gente gera, né? A gente gera ali um, um certo volume de documentos, tá? Um certo volume de documentos. E aí vem a pergunta, né? Quem guarda a documentação? Tá? Quem vai ficar responsável por isso? Olha aqui, ó. O auditor, para fins de fiscalização do exercício profissional, porque eu sou auditor e eu faço auditoria em diversas empresas, tá? Presto serviço como um auditor independente. Deve conservar a boa guarda pelo prazo de 5 anos a partir da data da emissão do seu parecer. Toda a documentação, papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com os serviços realizados, tá? Então, se você foi contratado para fazer auditoria, tá? Em uma determinada empresa, seja essa auditoria sua de qualidade, seja uma auditoria financeira, seja uma auditoria de processo, seja uma auditoria de produto, tá? Todo o documento que gerar, todo o documento que for gerado, né, durante essa auditoria, você irá arquivar e você irá guardá-lo por 5 anos, tá? Por que isso? Porque você é responsável, tá? Pela, pela auditoria, pelo resultado daquela auditoria, pelo resultado daquele trabalho, ok? Então, você assume e você assina, né, como sendo uma pessoa que trabalhou lá, verificou os problemas que tinha, verificou tudo que estava certo, tá? E você apontou. Se você apontou, a responsabilidade de correção não é mais sua daí, tá? Porque você não trabalha na empresa fazendo lá as correções, certo? Você só está lá para verificar se há não conformidade, se houver. Responsabilidade pela utilização do trabalho do auditor interno, tá? A responsabilidade do auditor não será modificada, mesmo quando o contador, na função de auditor interno, contribuir para a realização dos trabalhos. O que é que nós estamos falando aqui, tá? Que eu sendo auditor, tá? E tendo lá um auditor interno, você não vai deixar que ele assuma o seu trabalho, tá? A responsabilidade pela utilização do trabalho do auditor interno. Ele vai te apresentar documentação, ele vai te apresentar diversos documentos, certo? E você vai analisar isso profundamente e você vai analisar outros documentos, tá? A responsabilidade do auditor não se modifica porque tem auditor interno. É isso que nós temos que ficar cientes, tá? A gente já falou aqui, lá no início, quando nós falamos do auditor interno, do auditor externo, exatamente a diferença, tá? No processo de qualidade, né?
O auditor interno é uma pessoa que estará ali disponível, que estará ali trabalhando constantemente, né, as atividades e as responsabilidades todas das pessoas envolvidas no processo, tá? Quando você vem de fora, o máximo que nós vamos poder fazer é tomar a documentação do auditor interno, fazer aquela análise, né? Fazer a leitura disso e verificar daí então em loco, né? Se tudo que está ali realmente ocorre, tá? Então a responsabilidade do interno, tá? Não afeta, não interfere na responsabilidade do auditor externo, tá? A responsabilidade do auditor externo, né, ou individual, aqui como a gente tá vendo, né, que você tenha sido contratado para prestar esse tipo de serviço, a sua responsabilidade é muito maior, tá? É muito maior, né? A sua responsabilidade vai além daquilo que o auditor interno é, está verificando, tá? Porque além daquilo que o auditor interno está vendo e está comparando com as documentações, tudo mais, né, com os regulamentos internos, você vai verificar se ele realmente, né, está dando luz aí sobre os problemas que foram encontrados ou que você é, vislumbrou, tá? Então, a responsabilidade sua, tá, não está atrelada a nenhuma outra responsabilidade, assim a é, prestar conta no seu relatório final, né, daqueles dos processos que você verificou, tá certo? Então, cuidado com isso, tá? A responsabilidade do auditor interno é dele, tá? E qual é a sua? De verificar aquilo que ele verifica e de verificar muito mais, dependendo daquilo que for proposto, que for colocado à disposição. Tá bom? E aí, responsabilidade pela utilização do trabalho de especialistas. Por quê? Porque pode, além de tudo, né? É, já vamos ler aqui, ó. O auditor pode utilizar especialistas legalmente habilitados como forma de contribuir para a realização do seu trabalho, tá? Mantendo integral a sua responsabilidade profissional. O que é isto exatamente que nós estamos falando aqui, tá? Assim como você, sendo auditor externo, você vai pautar-se, você vai aí tomar como base o que o auditor interno viu, o que o auditor interno apontou como conformidade ou não conformidade, aquilo que o auditor interno viu como não sendo um processo executado corretamente, então você vai fazer a verificação e você vai ver se isso está de acordo ou não, tá? O teu parecer como auditor, tá? Contratado como auditor independente, é que vai ter valia, tá? É que vai ser aí uma resposta ao processo, que vai ser a resposta final, tá certo? E aí, digamos que, né, durante uma auditoria, né, independente, externa, eu, como auditor da área de recursos humanos, né, como auditor da área de recursos humanos, preciso verificar se ah, os cálculos, digamos, de encargos, tá? Se os cálculos de encargos estão todos coerentes, estão de acordo, tá? E eu não sou, assim, a pessoa profunda conhecedora dos encargos sociais. Então, eu contrato, né, ou peço à empresa que contrate uma pessoa que faça uma apuração, então, dos encargos sociais, que faça a verificação, né, desses valores. Aí, eu vou utilizar esses valores, eu vou utilizar esses cálculos que vão ser apresentados por um terceiro, tá?
Tá certo? Vocês entenderam isso? Então, eu não sou o expert, estou fazendo uma auditoria, mas eu não sou profundamente conhecedor daquilo que está sendo trazido aqui, daquilo que eu preciso colocar no relatório, né? Então, eu trago uma outra pessoa que conheça, tá, bem da área, e essa pessoa vai me apresentar, então, vai fazer os cálculos aí necessários e vai me apresentar, vai me entregar. Isto vai ir para o meu relatório final. Esses resultados serão postos no meu relatório final. A responsabilidade pela elaboração do relatório final é minha. A responsabilidade pelo trabalho desta terceira pessoa de fazer aí os cálculos, os levantamentos e fazer a análise que eu não sabia fazer, tá? É minha, tá certo? Então, a responsabilidade por serviços de terceiro dentro de uma auditoria é do auditor, tá? Do auditor que solicitou esse tipo de trabalho, do auditor que recomendou esse tipo de trabalho, tá bom? Então, o que nós estamos falando aqui? Que a partir do momento, por exemplo, é a mesma coisa que você ser ali o chefe, o encarregado de um setor, de um departamento, tá? Se um funcionário seu, por algum motivo, cometeu uma falha administrativa, tá? A falha é do departamento, a falha é do setor. Então, quem vai responder é o encarregado do setor, é o chefe do setor, tá bom? Ficou claro isso aí? Tá? Então, temos que ter ciência quanto a isso, tá bom? A responsabilidade do auditor fica restrita à sua competência profissional, tá? Certo? Quando o especialista legalmente habilitado for contratado pela entidade auditada, sem vínculo empregatício, para executar serviços que tenham sido feitos, que tenham efeitos, tá? Relevantes nas demonstrações contábeis ou outros processos, né? Quando tal fato for mencionado em seu parecer, tá? A responsabilidade do editor então fica restrita a quê? Aos resultados todos que forem apresentados, né? Então, se eu sou um auditor, como nós estávamos falando, dos recursos humanos, tá? Eu sou a pessoa contratada para ser auditor dos recursos humanos, aí eu vou responder pela auditoria de recursos humanos. Aquilo que é de minha competência, tá? É óbvio que está aqui, ó. Se eu contratei uma pessoa terceirizada ali ainda para que essa pessoa fizesse um outro tipo de análise, fizesse um outro tipo de reconhecimento de algum cálculo, de alguma situação qualquer, tá? Pode ser que eu tenha é, chamado um advogado para ver um determinado processo de contratação ou de rescisão de trabalho, alguma coisa assim, tá? Então tá. Daí você pegou e contratou. Então, isto aí, né, essa mão de obra terceirizada é de minha responsabilidade, tá? De minha responsabilidade. Mas, se eu sou auditor, então, da área de recursos humanos, tudo que estiver diretamente ligado aos recursos humanos, minha responsabilidade porque está sob o escopo de minha competência, tá? Então, qualquer coisa que, digamos assim, daí passou ali, a rescisão contratual foi calculada e paga, tá? E aí, esse pagamento foi efetuado com, digamos, 2 dias de atraso, mas a responsabilidade do departamento de RH foi cumprida, ela passou, né, os dados todos e passou ali valores, né, dentro do tempo hábil para o departamento financeiro que atrasou aí 2 dias do pagamento. E isso daí demanda um recálculo de todo o processo, tá? Então, esta responsabilidade do auditor é simplesmente sobre a parte do RH. A parte do financeiro que deixou de pagar é responsabilidade de outro auditor, do auditor que estaria trabalhando então na área financeira, tá bom? Então, cada um só responde sobre o seu próprio galho, cada macaco no seu galho,
Só seu galho é que interessa, tá bom? Ok. Educação continuada. Bom, isto simplesmente quer dizer que não é só para a área de auditoria, não é somente para a área de recursos humanos, não é somente para a área de acadêmica, né? Aí a questão de educação continuada é para todas as áreas, né, gente? Vocês sabem disso, né? Vocês estão aqui fazendo aqui este curso de auditoria, tá? E vocês sabem que não é e não será o suficiente jamais, tá? O que nós vamos adquirindo de conhecimento aqui, né? Mesmo porque aqui o que nós temos falado até então comigo, né? É aquilo que o auditor, aquilo que uma pessoa que se propõe a trabalhar com auditoria deve ter e deve aí contemplar, né? Certo? Né? Para ser um auditor, o que deve ser contemplado para que você chegue lá, tá certo? Agora, tá? Essa questão de educação, a gente sabe que não para aqui, né? Você vai ter que estudar muito mais, você vai ter que correr atrás de muito mais coisinhas aí para você chegar lá à frente, né? Com um, um, um parecer bastante favorável, né? E que te dê condições, né? De responder como auditor, tá? Se não como auditor líder, pelo menos como auditor, né? Em determinadas áreas que você queira atuar, tá certo? Para você atuar, digamos aí, na linha de produção de um determinado produto, como auditor de qualidade, você vai ter que ser especialista ali nessa área, né? Você vai ter que ser especialista naquele produto, tá? E isso aí vai demandar que você estude sobre o produto, sobre o processo, né? Então, é com vocês, né? Então, o que quer dizer que é a educação continuada? O auditor independente, tá? No exercício da sua atividade, deverá comprovar a participação em programa de educação continuada e formação regulamentada pelos conselhos federais, tá? Então, aqui de contabilidade, mas poderia ser de administração, de medicina, de física, de química, né? De odontologia, qualquer conselho que você se proponha a ser um auditor. Você vai ter que estar lá regulamentado e você vai ter que conhecer, né, todas as normativas que os conselhos determinam, tá certo? Já volto aqui, tá, gente? Só um pouquinho, pegar uma água. Beleza? Então tá, voltamos aqui. Dos casos de suspensão e cancelamentos automáticos. Negritei, tá? Aqui tem, eu peguei isso aqui é, de algumas leis, tá? Que regulamentam aí o processo de auditoria, tá? O auditor independente, pessoa física, o auditor independente, tá? Pessoa física, né? Ou pessoa jurídica, tá certo? Então, o auditor independente, pessoa física, que é aquilo que eu falei para vocês, que você já é um especialista em determinada área, você pode ser contratado para fazer auditoria, tá? O auditor independente, pessoa jurídica, e seus responsáveis técnicos poderão ter
respectivamente, o registro e o cadastro de comissão de valores mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis nos casos seguintes, tá? O que nós estamos falando aqui de punição, tá? Estamos começando a falar de punição, certo? Você sendo o auditor, você tendo lá as suas responsabilidades, tá? Você tendo ter sido contratado para fazer um trabalho e que você de algum momento, tá, vai cometer algum ato ilícito, tá? Né? Que pode ser o quê? Falsificação de laudo, sei lá, o que for, tá? A gente vai ver aqui, ó. Seja comprovada a falsidade de um documento ou declarações apresentadas para a obtenção de o registro na comissão de valores, tá? Então, aqui é quando você está ainda buscando, né, a sua credencial como auditor. Tá? A gente já viu lá que para você ser auditor, você tem que ter, né, treinamento, conhecimento e, além de tudo, tem que ter um certo registro. Tá? Então, quando você for solicitar a sua credencial como auditor, tá? Todos os documentos têm que ser legítimos, tem que expressar, né, a realidade, tá? Então não pode haver falha nenhuma, não pode ter fato nenhum ali que não seja comprovável, tá? Então, sejam descumpridas, aqui nós estamos falando ainda de suspensão de cancelamento, tá? Sejam descumpridas quaisquer das condições necessárias à concessão ou à sua manutenção, e se for verificada a superveniência, tá, de situação impeditiva, tá? O que é isso aqui? Digamos que por algum motivo você não pode, você é descumpridor aí de qualquer tipo de lei e você já foi notificado, e se você já foi acusado, então aí temos uma situação que impede que você seja um auditor, tá? Então, aí qualquer tipo de documentação que pode ter sido apresentada de forma errada, alguma coisa assim, tá? Torna-se aqui um impeditivo para que você seja um auditor, tá certo? Então, vamos ficar espertões aqui. Muito bem. Tenho sofrido pena de suspensão ou cancelamento de registro profissional. Aqui já vou falar sobre registro profissional. Transitada e julgado, aplicada pelo órgão fiscalizador da profissão, tá? Então, pode, gente, acontecer, por exemplo, assim, digamos que, como eu já falei para vocês, eu sou administrador, tá? Sendo administrador, quando há uma auditoria, ou então quando há ali, digamos, no final do mês de abril, que saem os balanços das empresas, né? E o balanço, digamos, que ele foi aí modificado, tá? Foi mascarado, tá? Essa é o jeito que a gente fala aí, né? Ele sofreu aí algumas correções indevidas, tá certo? E aí, isto causou aí foi lesivo ao fisco, digamos, tá? E a gente deixou de pagar impostos por isso. Muito bem. Eu assinei como, né? Pode ser como contador, pode ser como administrador. No meu caso, como administrador. Mas eu tenho ciência de que esse balanço patrimonial não está de acordo com a real situação da empresa, não está de acordo com, né, com aquilo que eu deveria realmente ser exposto, tá certo? Então pode ser que eu esteja sonegando impostos, pode ser que eu esteja com um balanço
com um parecer mais positivo do que deveria, tá? Para que eu tenha aí manutenção de contrato, para que eu consiga subsídios, né? Financiamentos, esse tipo de coisa. Então, tem uma série de itens assim que a gente pode, uma série de condições que a gente pode mostrar e pode apontar aí, tá? Ok. E aí eu assinei aí como administrador, né, dessa organização dessa empresa, e daí o fisco ou então uma auditoria, tá, qualquer, ela acaba pegando aí essa falha, esse problema, né, essa, sei lá, eu acho que essa ação não proba, né, como a gente já viu ali, ali atrás, né, que o auditor tem que ser probo, tem que ser reto, né? Certo? E aí, então, daí nós temos esse problema. Qual é a penalidade que eu posso, né, que pode ser incorrida, tá? Pode até acontecer de eu, administrador, ou eu, contador, que efetuou o balanço, perder o registro, tá? Ter o meu registro, o meu CRA, ou no caso do contador, o CRC, né? Ter esse registro cancelado, né? Suspenso ou cancelado, tá? E aí, o que acontece é que eu não posso mais trabalhar como administrador. Eu não posso dizer que eu sou o administrador, tá? Por quê? Porque então eu não tenho mais o meu registro, né? Eu não sou, deixei de ser administrador? Não, mas eu não posso praticar a minha profissão, tá? Vocês já devem ter visto, já devem ter acompanhado, já devem ter ouvido falar aí de médico que perde, né? Ou por um erro grave, daí, ou então por fazer é, coisas que não deviam, o que acontece em qualquer profissão, né? Tá? E aí ele pega e acaba perdendo o seu registro, né? O seu registro profissional, tá? Então aí acabou perdendo o registro da profissão, tá certo? E não pode, de forma alguma, então, daí ser um auditor daquela profissão, tá? Se eu sou administrador, eu não posso, então, daí ser um auditor, né, independente da área administrativa, tá certo? Eu acho que isso resume bem, né? Tá? Então, forem por sentença judicial transitada e julgado, tá? Declarados insolventes, estou falido, tá? Ali, seja pessoal ou seja na empresa, né? Eu não posso trabalhar estando falido, não posso. A minha empresa falida, quebrada, não pode ser contratada por outra empresa, tá? Condenados em processos crime de natureza infamante, tá? Infame, né? Ou por crime de contravenção de conteúdo econômico, acabei de falar, tá? Ali no caso do balanço falsificado, esse tipo de coisa, tá certo? Então, cuidado aqui, né? É quando você não pode ser auditor, tá? Impedidos para exercer o cargo público, tá? Não podem ser impedidos para exercer cargos públicos, de forma alguma, ou declarados incapazes de exercerem os seus direitos civis. Daí aí, digamos que seja condenado a pena, né? Seja um condenado, tá? Você vai ser, foi condenado, então, qual é o direito civil que nós poderíamos deixar de poder de ter, tá? O direito de ir e vir, por exemplo, tá? Porque então vou ser obrigado a ficar confinado em um determinado local, tá? A, a Comissão de Valores Imobiliários, né, gente, a CVM, tá? Comunicará previamente ao auditor independente a decisão de suspender ou cancelar o seu registro, nos termos desse artigo, tá? Concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis, contado da data do recebimento da comunicação, para apresentar as suas razões e defesa ou regularizar o seu registro, tá certo? Então, tá, se você, por algum motivo, for declarado impedido, tá, de ser um auditor,
você pode ainda recorrer, você pode ir atrás e verificar o porquê que foi declarado, tá? Incapaz ou impedido de realizar esse tipo de atividade, né? Tá? E daí ainda tem um prazo para você correr atrás e tentar regularizar e resolver o teu problema, tá bom? Da decisão da suspensão ou cancelamento do registro, segundo o disposto neste artigo, caberá recurso voluntário com efeito suspensivo ao colegiado desta comissão, de acordo com as demais normas vigentes, tá certo? Se por acaso você souber de antemão que você seria declarado suspenso ou teria o teu registro de auditor cancelado, alguma coisa assim, tá? Você pode correr, né, antes, tá? Você pode recorrer, você pode é, recorrer com um recurso aí, né, tá? E daí você vai permanecer até que o seu processo seja julgado, até que o seu processo seja julgado, tá? Então você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo a sua atividade, tá certo? Então você tem tempo para recorrer, você tem tempo para justificar, você tem tempo para corrigir e você tem tempo para recorrer ali, né? E continuar fazendo a sua atividade, executando a sua atividade, tá certo? Depois disso, né? Se em julgado, se já foi julgado e você perdeu essa ação, tá? Então você perdeu a sua capacidade de ser auditor, tá? Daí sim, daí danou-se, tá? Daí não tem mais o que fazer, né? Já foi julgado, né? E você obrigatoriamente deixará de ser auditor porque você não conseguiu reverter a situação. Tá bom? Tá tranquilo? Tá de boa? Gente, o que eu vou falar? Eu vou falar que por hoje nós vamos ficar aqui, tá bom? Já coloco ali a, a, a atividade, tá? Como sempre. Vou baixar a aula, vou deixar ali gravadinha para que nós sigamos nossos estudos, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, como sempre, tá? Daí, a partir do momento que eu saio aqui da aula até o encerramento de nossa aula, às 17h30. Estou aqui no Whats, e o Whats está aqui na minha frente. Vocês podem me procurar e falar comigo a qualquer momento, tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar. E as atividades eu estou deixando, vocês têm que responder as atividades, porque as atividades, além de, né, fazerem parte da composição da nota, né, ainda é a parte que justifica a presença de vocês nas atividades, ok? Na aula, tá bom? Mesmo que a aula seja assistida depois, posteriormente, tá certo? Beleza, então? Então, boa tarde a todos, tá? Nos vemos na próxima aula e bom final de dia para vocês. Até mais. Tchau.